Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o podcast ASAP, o podcast da Aliança para a Saúde Populacional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje, a gente vai falar sobre bem-estar no mundo corporativo. A gente vai passar por algumas definições sobre o que é bem-estar, quais são os primeiros passos para a gente, de fato, fazer uma gestão de saúde corporativa que priorize o bem-estar. E para participar desse programa com a gente e oferecer e compartilhar os seus conhecimentos sobre esse assunto, participa com a gente a doutora Lídia Abdala, presidente executiva do Grupo SEIB Medicina Diagnóstica e membro da ASAP. Doutora Lídia, agradeço imensamente a sua participação. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui compartilhando com vocês sobre esse tema que é tão relevante para nós. Com certeza o prazer é todo nosso. Doutora Lídia, eu queria começar a nossa conversa com a senhora compartilhando a sua visão sobre o que é bem-estar, né? Qual é a definição e a percepção de bem-estar na sua avaliação? Na minha avaliação, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de você ter um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas se sintam bem acolhidas, cuidadas. Então, há uma questão de políticas, de programas estruturados e de ações para que isso aconteça, mas há também o cuidado com o ambiente, o cuidado com a motivação das pessoas, o cuidado com os detalhes no ambiente onde as pessoas estão, porque isso faz com que elas se sintam de fato acolhidas e cuidadas. Há também o impacto da percepção das pessoas, de como elas se sentem abraçadas e de como elas se sentem inseridas no ambiente de trabalho, e que isso tem um impacto e reflete diretamente no seu bem-estar, na sua saúde física, emocional, mental. Com certeza. Eu imagino, como a senhora falou, que os detalhes sejam muito importantes mesmo quando a gente fala de bem-estar nas organizações. Quais são os primeiros passos para que a gente possa identificar o que significa bem-estar para os colaboradores e também trabalhar esse tema de forma efetiva dentro das organizações? Eu acho que os primeiros passos, eles são, de fato, você ter na empresa, na sua essência, genuinamente, o propósito de cuidar das pessoas. No SEIB, nós falamos muito isso e fazemos muito isso. Nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, isso está na essência, isso está no propósito do grupo. Quando a gente vai determinar, estruturar ou montar programas de gestão de saúde, programas de bem-estar, ele só vai ter resultado efetivo e só vai dar certo, trazer resultados para as pessoas, se de fato elas abraçarem, se de fato elas quiserem fazer. Porque muitas vezes as empresas estruturam, montam seus programas, implementam os seus programas e depois de um período, seja em 6 meses, 1 ano, quando vai olhar para suas métricas e para os resultados, não conseguem observar ganhos. E não entendem por quê, aí voltam para entender como foi estruturado o programa, se tem que haver alguma revisão, se aquele é o foco mesmo, e tem dificuldade em encontrar o porquê de não ter atingido o resultado, e muitas vezes está no engajamento das pessoas. Perfeito. Por mais que a empresa estruture e monte os seus programas de bem-estar, se você não tiver o engajamento dos colaboradores para de fato realizarem aquilo, fazerem, e muitas vezes para o colaborador está seguindo e está fazendo as orientações, seja orientações de melhoria na sua alimentação, em atividades físicas, é importante também que a família muitas vezes esteja envolvida. Então, que as empresas tenham esse olhar para que os nossos colaboradores, eles são indivíduos que estão no trabalho, na empresa, mas que eles estão nos seus ambientes, nas suas famílias, nas suas comunidades, onde moram. Então, se ele não tiver também o companheirismo, o acompanhamento das famílias junto, nada do que ele ouvir, do que ele tiver na empresa, ele vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Então, uma coisa que a gente trabalha muito aqui é trazer a família junto para os programas, para entender a importância de se cuidar da saúde, de se cuidar, de cuidar da prevenção, de evitar doenças crônicas, redução de sedentarismo,
mas sempre também inserindo a família nos nossos programas quando possível. Maravilha. O Sabin é absolutamente reconhecido justamente pelos seus programas também de promoção da saúde e prevenção, e a gente está num momento, num ano muito diferente, digamos assim, 2020, com a pandemia tendo transformado a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas também. Eu queria convidar a senhora a compartilhar um pouquinho do que o Sabin tem vivido neste período, né? O que é prevenção primária, digamos assim, e o que é bem-estar antes e depois da pandemia. Mudou muita coisa? Mudou bastante, né? Porque, na realidade, a gente tem um programa estruturado há muitos anos. Sim. E, como eu disse, isso está na essência da organização, isso está na essência da empresa. Então, é claro que nós temos um programa estruturado, mas, como eu disse, a gente trabalha muito a percepção das pessoas, a gente trabalha muito o dia a dia, a empatia das pessoas, né, com os nossos programas, o quanto elas se sentem de fato inseridas e do quanto ele é aderente às necessidades e expectativas das pessoas. Então, nós temos um programa estruturado de gestão de saúde, né, que tem a visão da pessoa como um todo, né, olhando o seu equilíbrio físico, espiritual, financeiro, profissional, social, emocional, alimentar. Como eu disse, muitas vezes não adianta a gente cuidar da saúde física se ela tem na família um desequilíbrio financeiro. Se ele mora num ambiente, se ele está num ambiente onde há muita desigualdade social, onde a família, né, tem muitas pessoas desempregadas. Então, isso tudo afeta, né, a saúde da pessoa. E o que a gente viu, então, quando a gente estruturou os nossos pilares, né, dos nossos programas, das nossas ações, contemplando todos estes pilares. E é claro que a cada momento da empresa, o momento de vida das pessoas, do país, é claro que esses pilares, um ou outro vai ser mais afetado. Esse momento que nós estamos vivendo, o que nós vimos é que a gente tinha, inclusive, programado para um ano, né, de estar intensificando os nossos programas de saúde física, de qualidade de vida, trabalhar bem mais forte a questão do sedentarismo, estimular as pessoas para atividade física, para uma reeducação alimentar, porque a gente tem hoje também um desafio que o Sabin é uma empresa nacional, então eu tenho a minha sede em Brasília, mas eu tenho 53 cidades no Brasil, 5.400 colaboradores, 2.700, 50% está no Distrito Federal, os outros 50% em outras regiões do país. A gente tem um Brasil, né, heterogêneo, continental, com diversidades culturais muito grandes. Então, esse ano era um ano que a gente se planejou, inclusive, para fazer a disseminação com muito mais intensidade de todos esses nossos programas. E com a pandemia, a gente se deparou que era hora de cuidar, né, muito mais da saúde mental, da saúde emocional das pessoas que, nesse momento, estão preocupadas. As que estão em home office, né, que tem um grupo nosso em home office, com um ritmo completamente diferente de trabalho do que tinha antes, né, porque a gente tinha um número de home office já anteriormente, mas bem pequeno, esse número aumentou agora. E uma outra questão que é ser uma empresa de saúde, está na linha de frente, né, tá atendendo pacientes com Covid, pacientes suspeitos de Covid. Então, nesse momento, cuidar e tratar do nosso colaborador como ser humano, que entende a sua missão, o seu propósito, de estar atendendo a população nesse momento, né, de estar cuidando, de estar dando assistência para esses pacientes, mas de que é um ser humano que tem os seus medos, né, o medo de ficar doente, o medo de se contaminar, de se infectar, o medo de levar isso para suas famílias. Então, de como também cuidar nesse momento. Claro que a questão da saúde física, saúde e segurança, proteção dos nossos colaboradores, né, como pilar principal, porque nesse momento a gente já tinha treinado, estamos retreinando continuamente, mesmo em meio, né, a toda a pandemia, a toda demanda que é necessária
para os nossos colaboradores, olhando para o retreinamento, né, de uso de EPIs, reforçando isso dia a dia, todas as políticas nossas, né, de segurança no ambiente de trabalho quando possível, as áreas administrativas com distanciamento social, higienização de ambientes, higienização de mãos, mas olhando muito para a saúde mental e para a saúde emocional das nossas pessoas, que, de novo, não são só elas, né, são as famílias também junto. Então, muitas vezes, aqui no ambiente de trabalho tem a preocupação, né, tem o receio, né, da doença, do vírus nesse momento, e quando as pessoas chegam em casa, tem as famílias, né, filhos que estão fazendo em casa, aula em casa, marido, esposa que estão trabalhando em home office também. Então foi uma mudança na vida de todos nós, e não só na vida profissional, mas principalmente na vida pessoal de todo mundo, né? Então a gente tem olhado muito para a saúde mental, para a saúde emocional, e eu digo que isso daqui para frente será uma constante, porque ao sairmos dessa crise, dessa pandemia, né, sabemos que não vai ser uma saída imediata, não vai de uma hora para outra tudo voltar ao normal, né, não tem essa possibilidade. Sabemos que será uma saída lenta, gradual, então também estamos preparados para apoiar e para cuidar das nossas pessoas, além da saúde física, olhando muito mais para esse aspecto emocional e mental, que a gente já observa que depressão, né, que é uma das doenças que já tem se acentuado muito no mundo nos últimos anos. Eu acho que daqui para frente as pessoas sairão, né, dessa pandemia muito mais fragilizadas emocionalmente também. Sensacional. Eu acho que essa é uma preocupação que veio, tenho certeza, veio para ficar realmente, e que bom, assim, espero que a gente, de alguma forma, a gente como sociedade e as empresas estejam sempre e cada vez mais atentas mesmo à questão da saúde emocional e mental. Para finalizar, doutora Lídia, eu queria fazer uma última pergunta, que é com relação à mensuração dos resultados desses programas. Como é que o Sabin trabalha isso? Nós trabalhamos com métricas em cada programa, né? Não vou detalhar, mas nós temos programas tanto de acompanhamento de doenças crônicas, de pacientes hipertensos, pessoas com diabetes, a gente vai acompanhando esses indicadores, pessoas que fumam e que a gente faz um trabalho, né, para deixarem de fumar. Então a gente tem vários destes programas que a gente vai acompanhando métricas de engajamento mesmo, número de pessoas que aderiram aos programas e como que está indo a evolução dessas pessoas. E a gente tem o principal indicador nosso, que é o indicador macro, que é o índice nosso de absenteísmo, né? Então a gente acompanha ele anualmente, mas a gente mensura, né, mensalmente, a gente vai acompanhando a evolução do nosso indicador de absenteísmo. Isso mostra para a gente, né, se os nossos programas, se o que a gente está fazendo de educação, de conscientização, de fato está tendo retorno efetivo na vida das pessoas, né, e na produtividade da empresa. E o indicador nosso de absenteísmo, nós temos o indicador macro da empresa, que a gente vem conseguindo, ele já é um indicador baixo quando eu comparo com o setor, ou mesmo quando eu comparo, né, com empresas até de outros segmentos, mas a gente vem trabalhando com metas de ganho, né, de pelo menos entre 5% e 10% ano a ano nos últimos 5 anos. E a gente detalha esse indicador por área, né, por unidade nossa, porque muitas vezes as empresas também olham mais o macro, ou olham, separam em área técnica e área administrativa, e uma experiência nossa foi de detalhar esse indicador por área mesmo, por cada unidade, dentro da nossa área técnica, no nosso NTO, cada setor tem o seu indicador de absenteísmo, porque dessa forma a nossa área de gestão de pessoas, e dentro da nossa área de gestão de pessoas nós temos uma área dedicada a bem-estar e qualidade de vida, eles trabalham mensalmente o indicador de cada uma dessas áreas, porque assim a gente consegue de fato medir em tempo real como está a cada uma dessas áreas, e também fazer
interferências quando necessários, mais assertivas. Então, muitas vezes, eu tenho um programa macro que ele está atendendo grande parte da organização, mas que quando eu vou verificar em uma determinada área, eu estou tendo algum tipo de problema que esse programa não está me atendendo. E aí eu vou e customizo, né, o programa para aquela determinada área ou para aquela unidade de forma diferente. Como eu falei, a gente usa isso não só para áreas, como para regiões. Como eu falei, o Saving está em diferentes regiões, cada região tem a sua cultura, né, muitas vezes diferentes, então a gente vai customizando todos os nossos programas por área e medindo pelos indicadores de absenteísmo, além de outros indicadores que são esses indicadores de aderência e de engajamento aos nossos programas. Esses a gente mede por número absoluto e percentual mesmo do quanto os colaboradores estão participando dos nossos programas, né, estão engajados, estão aderentes e não deixando de participar. Então, eu digo que são indicadores que, a princípio, são simples, qualquer empresa pode fazer, independente do seu tamanho, né, que é medir número de pessoas que estão engajadas naquele programa que você implementou e paralelo a isso, ir medindo o índice de absenteísmo. Os ganhos de médio e longo prazo, eles virão com certeza com resultados efetivos. Maravilha. Doutora Lídia, gostaria de agradecer pela participação. Primeiro, antes de tudo, parabenizá-la pelo brilhante trabalho que a senhora está conduzindo à frente do Grupo Saving e agradecer pela disponibilidade, pela participação aqui no nosso podcast ASAP. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e aproveito também para parabenizar a ASAP pelo excelente trabalho e influência tão positiva aí para o nosso setor. Muito obrigada. Obrigado à senhora e a você, ouvinte. Eu deixo a recomendação de seguir a ASAP nas nossas redes sociais e ficar ligado porque tem outros e novos programas de podcasts saindo. Fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até mais.